Jornal da Alterosa, edição regional. Oferecimento. Intensivo PISM, Enem, curso Sirius. Um intensivo com foco no seu resultado. Virtual Telecom. Bora conectar com a melhor internet da região. Plask, serviços próprios com coparticipação mais baixa. Mude para o Plask. Casa Mota, do alicerce ao acabamento, sua obra merece o melhor. Olá, boa noite para você. Hoje é quinta-feira, dia 19 de setembro de 2024. O Jornal da Alterosa, edição regional, já está no ar para toda a Zona da Mata e Campos das Vertentes. Quer ficar bem informado? Então fique comigo. Juiz de Fora registrou um aumento de 31% nos acidentes de trânsito na cidade numa comparação com o ano de 2021. Segundo especialistas, a imprudência, o desrespeito e a falta de ações para a melhoria urbana contribuem com o número. Os números são alarmantes. Dados da Secretaria de Justiça e Segurança Pública mostram que Juiz de Fora registrou um aumento de 31% no número de acidentes de trânsito em 2024, se comparado com o ano de 2021. Esses números, eles passam além da média aceitável no trânsito, por vários motivos, né? Um dos motivos básicos é o uso do celular no trânsito. Não tem desculpa. Esse aparelho que veio para nos dar conforto, que veio para nos dar modernidade, trouxe junto com ele uma certidão de óbito e uma certidão de mutilações no trânsito. Em junho, o motorista de um carro em alta velocidade bateu em um poste no bairro Progresso. No bairro Ponte Preta, um motorista morreu após colidir com um poste. Imagens de circuito interno flagraram o acidente. No mesmo dia, no bairro Floresta, um outro acidente envolvendo 2 carros deixou uma pessoa ferida. Com a batida, um dos veículos foi parar no terreno de um morador. 3 acidentes também aconteceram na linha férrea em Juiz de Fora. Um dos mais marcantes foi em julho deste ano, quando o ônibus ficou destruído com a batida na composição férrea no bairro Retiro. E não para por aí. Dados da Sejusp mostram que apenas em 2024 foram aproximadamente 3.207 acidentes envolvendo carros, 1.030 envolvendo motociclistas e 552 envolvendo ônibus. Um número impressionante, que traz consequências para as vítimas, famílias e toda a sociedade. Edson foi vítima de um desses acidentes no centro de Juiz de Fora. Ele foi atropelado por uma ambulância que pertenceu ao município de Rio Novo. Ele tentou parar o veículo quando percebeu a ambulância furando o semáforo, mas não conseguiu. Todo mundo avança sinal, não respeita cruzamento, para em lugar proibido, faz conversão proibida. Isso é comum, em Juiz de Fora a gente vê isso toda hora. Isso te preocupa, sendo motociclista, trabalhando com isso aqui na cidade? Claro, com certeza. Toda hora a gente passa alguma dificuldade aí, um aflito, um sufoco por conta dessas coisas que o pessoal faz aí na rua. Sinal, cruzamento, isso aí é toda hora. Sinal amarelo eu nem passo, só passo no verde, porque no amarelo já tem o outro que já está avançando o vermelho dele. É complicado. A imprudência também é uma das maiores consequências dos acidentes em Juiz de Fora. No bairro Poço Rico, são dezenas de registros de ocorrências entre as ruas Doutor Vilaça e Herculano Pena, mesmo com sinalização local. O especialista explica que há culpa por parte dos motoristas, mas estudar as regras de algumas vias, mudar a sinalização de trânsito, rever o tempo de contagem dos semáforos e outros fatores importantes são obrigações do poder público e podem salvar vidas. O Juiz de Fora tem que ser administrada de outra forma. O Juiz de Fora precisa ser administrada como uma capital. Não se mais se aceita que o Juiz de Fora tem uma Secretaria Municipal de Transporte. Isso foi coisa do passado. Hoje o Juiz de Fora precisa de uma companhia de engenharia de tráfego. Precisamos melhorar, remodelar urgentemente o nosso falido transporte público.
falido. Precisamos reestruturar. A população precisa de transporte. Pois é, um aumento de 31% no número de acidentes é um número significativo e eu devolvo para você uma pergunta que acabou de assistir essa reportagem aí. Você já em algum momento estava aí usando o celular, seja respondendo uma mensagem de WhatsApp ou até mesmo atendendo uma ligação, dirigindo ali ao volante? Sim ou não? E aí, pare e pensa com você mesmo agora. E agora nós vamos falar sobre política. A venda e consumo de bebidas alcoólicas nos dias de eleições municipais deste ano vai ser liberado. Pois é, o pedido ele foi feito pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes e acatado pelo governo de Minas. Isso vai valer, gente, tanto para o dia 6 de outubro quanto para o segundo turno, caso tenha segundo turno aí nas cidades. Ainda segundo o Estado, a decisão ela está alinhada com as forças de segurança e com o TRE, que é o Tribunal Regional Eleitoral. A adoção de uma lei seca nas eleições ela é facultativa e varia de acordo com cada estado. Segundo a Abrazel, o pedido é um importante passo em direção à garantia das liberdades individuais. Está aí, portanto, essa novidade que foi divulgada aí por parte do governo de Minas Gerais. E com muitos candidatos, os eleitores ainda estão decidindo em quem depositar o voto no dia 6 de outubro. Uma decisão importante que precisa ser acompanhada ao longo dos anos. Você sabe em quem votou na eleição passada? Lembro sim. Lembro sim. Lembro sim. E você acompanhou o que ele fez ou não conseguiu acompanhar? Acompanhei sim. E você acha que é importante fazer esse acompanhamento? Muito importante, tem que estar de olho, né? Senão o pessoal depois não acompanhar, depois não sabe o que joga o voto no lixo, né? Não adianta nada. A função de um vereador é propor e analisar projetos de lei, além de fiscalizar o poder executivo. Mas especialistas explicam que quando se vota em um candidato, se vota também num partido político. Perguntar para um eleitor médio se ele sabe como é que se faz o cálculo para determinar quem vai ganhar a disputa proporcional para vereador, deputado estadual, deputado federal, há um grande desconhecimento. As pessoas não sabem, por exemplo, que ao votar num candidato estão votando primeiro no partido dele, estão ajudando a eleger outras pessoas que estão naquela chapa. Portanto, tem um desconhecimento grave sobre o funcionamento, sobre a dinâmica do processo eleitoral, que acaba induzindo a votos que nem sempre são os mais racionais, que nem sempre são os mais bem pensados, já que você, desconhecendo a regra do jogo, talvez não o jogue com tanta eficiência. Dados do Tribunal Superior Eleitoral mostram que 376 pessoas se candidataram para uma vaga na Câmara Municipal de Juiz de Fora. 12 ficaram inaptas e 364 continuam na disputa por uma das 23 cadeiras ao Legislativo Municipal. Que Juiz de Fora espelha algo que se repete em praticamente todos os municípios, ou seja, os cortes daqueles que vão ser atores políticos mais relevantes e, sobretudo, daqueles que serão representantes eleitos, nem sempre é um corte muito convergente com as distribuições na população. Ou seja, alguns sintomas, por exemplo. Apesar de a gente ter no país uma maioria feminina de eleitoras, as mulheres são muito pouco representadas no ambiente institucional. O mesmo em relação a questões étnicas, o mesmo em relação a questões de outros cortes populacionais que a gente possa fazer. Portanto, isso representa um sintoma de alguma coisa, ou seja, a de que certos grupos têm historicamente mais dificuldade, de se apresentarem à disputa e 2, de vencerem. Portanto, tem aí uma dimensão que deve ser objeto de reflexão da democracia brasileira. Entre os partidos de Juiz de Fora, PSB e Republicanos têm mais candidatos, 27. Seguido por Avante PL com 26, MDB, PSDB, União e Novo com 25. Todos os atuais vereadores de Juiz de Fora também tentam a reeleição. É óbvio que não necessariamente uma Câmara de Vereadores vai ser o espelho literal da divisão de uma sociedade. Nem precisa que seja. Mas a gente tem uma grave subrepresentação de alguns grupos e isso, de fato, talvez altere até a agenda pública, a agenda da discussão, a agenda dos debates e, portanto, a agenda das políticas públicas. Pois é, o eleitor tem o direito e o poder do voto ali nas mãos, gente. Não pode desperdiçar. E agora vamos falar de internet. O X, antigo Twitter, voltou a operar no Brasil após o bloqueio feito pelo Supremo Tribunal Federal no último dia 30 de agosto.
Na própria rede social, Elon Musk, dono do X, fez uma provocação contra a decisão. Nesta quarta-feira, os tuiteiros foram pegos de surpresa. O bloqueio da rede social aconteceu no fim de agosto, após Elon Musk, dono da plataforma, se recusar a cumprir decisões judiciais e retirar do país a representação legal da empresa. Mas, de acordo com a Associação Brasileira de Provedores de Internet e Telecomunicações, a Abrint, Musk deu um jeito de burlar a suspensão. Antes, quando um usuário entrava no X, as informações do dispositivo eram enviadas para uma rede de computadores que identificava o IP, o endereço virtual da plataforma, e dava o acesso ao conteúdo da mídia social. Com o bloqueio dos IPs do X, esse acesso foi interrompido. A Abrint diz que uma atualização do sistema fez com que todos os dados do X fossem armazenados digitalmente em uma nuvem, o que na prática permite um desvio de rota. Agora, quando alguém tenta o acesso, a rede percebe o bloqueio no caminho tradicional e migra para a nuvem, que dá acesso ao conteúdo. Os provedores aguardam uma posição oficial da Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, já que um novo bloqueio pode comprometer o funcionamento de outros serviços. O X saiu da rede dele, o conteúdo, e foi para uma rede onde estão muitos outros conteúdos juntos no mesmo IP, na mesma rede. Então, nessa rede tem serviços do Brasil, do governo brasileiro, tem coisas do Pix rodando lá dentro. Ou seja, o X ficou numa posição em que, se para você bloquear o X, você acaba bloqueando muita coisa que não pode ser bloqueado. Mais cedo, o Supremo considerou que os acessos poderiam se tratar apenas de instabilidades nos bloqueios de algumas redes e não voltou a se manifestar oficialmente. Especialistas em direito digital afirmam que quem estiver utilizando o X agora não deve ser multado. Como há uma questão de atualização de servidor, mudança de servidor IP, e o usuário não tem nada a ver com isso, se ele abrir o aplicativo ou o site e funcionar, poderá utilizar sem problema nenhum. A violação da decisão judicial que geraria os R$50 mil de multa é quando o usuário usa um aplicativo para burlar, desviar a conexão e conseguir o acesso. A gente vai dar uma paradinha, vamos para um rápido intervalo. Volto já já. Já estou de volta com o Jornal da Alterosa, edição regional. Um homem em um surto psicológico foi baleado após tentar esfaquear policiais. Isso aconteceu ontem em Muriaé, na zona da Mata Mineira. De acordo com o registro da ocorrência, o homem de 41 anos de idade tem histórico de comportamento agressivo e ontem estaria ameaçando os familiares dele. A prefeitura, inclusive, foi até o local junto com a polícia militar para verificar a necessidade de encaminhar o homem para uma unidade de saúde. Quando a PM foi abordar esse homem, ele se apossou de uma faca e tentou ir para cima dos policiais. Os militares tentaram usar a arma de choque, mas mesmo assim ele foi para cima dos militares. E segundo as informações que constam lá no boletim de ocorrência, os policiais precisaram disparar contra ele para conseguir contê-lo. De acordo com o SAMU, ele teve ferimentos na barriga e foi encaminhado ao hospital pelo SAMU, onde passou por cirurgia. O Hospital São Paulo não passa os dados de saúde atualizados das vítimas. Em nota, a Polícia Militar informou que vai instaurar um inquérito policial para investigar o caso aí que aconteceu em Muriaé, na zona da Mata Mineira. Há uma morte em Juiz de Fora sob suspeita de chikungunya. Pois é, de acordo com a Superintendência Regional de Saúde, haverá uma investigação para confirmar essa suspeita. O prazo para concluir essa investigação é de 60 dias. Segundo o painel de monitoramento da Secretaria de Saúde do Estado, não há nenhuma morte confirmada para a doença em Juiz de Fora em 2024. Agora, já o número de casos confirmados em 2024, chegam a 129 casos. Está aí, portanto, a informação divulgada oficialmente também pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas. Gente, vamos falar de solidariedade agora? Foi lançada a campanha do Teleton 2024, que acontece nos dias 8 e 9 de novembro. Essa será a 27ª edição da Maratona Solidária
com o objetivo de arrecadar 35 milhões de reais para financiar cerca de 280 mil atendimentos na ACD. Em cada sala, em cada aparelho, histórias de pessoas que aprendem e reaprendem a viver. Lécio é paciente da AACD desde o ano passado, quando perdeu parte dos movimentos do corpo devido a um AVC. O que parecia impossível, como caminhar outra vez, voltou a fazer parte da rotina. A ACD é a unidade de saúde que todo cidadão merecia ter. Ele é um dos 3 pacientes símbolo da campanha do Teleton 2024. Este ano, o Teleton vai falar do que possibilita o atendimento de milhares de pessoas todos os anos por aqui: a solidariedade. Para continuar esse importante trabalho, a meta de 35 milhões de reais terá que ser alcançada mais uma vez. Os 35 milhões de reais representam hoje no nosso universo 280 mil atendimentos. Então são muitos pacientes impactados com esse valor. Em uma coletiva de imprensa online nesta quarta-feira, foram apresentadas novidades do programa deste ano. Um dos destaques será uma homenagem ao legado deixado pelo apresentador Silvio Santos. As doações já estão liberadas e podem ser feitas por Pix. Basta colocar o e-mail doeteleton@aacd.org.br ou o telefone 11 943 11 0144. Nos dias 8 e 9 de novembro, serão 17 horas de Teleton para mostrar que, com a ajuda de todos, é possível transformar a vida dos pacientes da AACD. A ACD, com o trabalho dela, se a gente já é uma pessoa humana, sensível ao sofrimento alheio, ela dá magnitude a isso. É o maior gesto de amor ao próximo e solidariedade, né, gente? E olha só, o tempo deve ficar fechado, sem previsão de chuva hoje e sexta-feira na zona da Mata Mineira. No sábado e domingo, em Juiz de Fora, o calor pode causar pancadas de chuva com raios e ventos. Vale lembrar que a primavera começa no domingo. O tempo deverá ficar parcialmente nublado na tarde de quinta e também durante a sexta-feira em todos os municípios da Zona da Mata, sem previsão de chuvas. É a circulação marítima que continua trazendo muita nebulosidade do Oceano Atlântico para o continente. E o calor combinado com a alta umidade no sábado poderá causar pancadas de chuvas acompanhadas de raios e rajadas de vento na região de Juiz de Fora e do sul do estado. No domingo também podemos ter pancadão de chuvas, são as famosas chuvas de verão. A primavera começa no dia 22, no domingo, às 9 horas e 44 minutos. Estamos aí prevendo uma primavera com calor, mas com pancadas de chuvas à tarde e à noite, típica da época do ano. Pois é, gente, só no domingo que começa a nova estação das flores, a primavera, pensar que o inverno a gente alcançou temperaturas aí que pode chegar a 33 graus, como foi o caso da segunda-feira em Juiz de Fora, na zona da Mata Mineira. Um dia depois a máxima caiu para 18, essa amplitude térmica absurda que acaba aí atingindo todos nós e por isso que tem muita gente aí procurando unidade hospitalar também. Então, já sabe que não tem previsão de chuva, fica aí preparado para aproveitar o fim de semana dessa forma também. Bom, quero convidar você a participar com a gente pelo nosso canal no YouTube. Tá aqui o endereço, aproveita para seguir a nossa página, acompanhar as reportagens que ficam disponíveis lá para você ficar antenado. E amanhã a gente está de volta no mesmo horário, a partir das 10 para 7 da noite. Até lá, tchau, tchau. Jornal da Alterosa, edição regional. Oferecimento. Intensivo PISM, Enem, curso Sirius. Um intensivo com foco no seu resultado. Virtual Telecom. Bora conectar com a melhor internet da região. Plask, serviços próprios com coparticipação mais baixa. Mude para o Plask. Casa Mota, do alicerce ao acabamento, sua obra merece o melhor.